Bom dia, bom dia. Começamos bem o dia já. Hoje não tem muito plano, mas a ideia é visitar esse templo aqui, ver o Buda deitado. E aí depois, não sei. Depois a gente vê o que vai fazer. Olha pra cara desse infeliz, todo suado, derretendo, com essa cara de chapado, passando mal, eu juro. Eu tava muito mal, eu tava com jet lag. Eu não tava conseguindo ficar em pé direito e eu inventei de sair num dia que tava fazendo 32 graus às 9h30 da manhã. Mas ok, é aqui que começa a viagem da Tailândia. Então, vamos lá. Vamos pro primeiro episódio. Bom, e aqui começa o meu dia. Vocês vão reparar que esse vídeo não é um vídeo de viagem convencional. De furadeira ali, sei lá, que estão tocando aí, fazendo barulho. O que acontece? Eu gravei alguns vídeos da viagem e aí eu vou comentar os vídeos aqui por fora. Eu tô assistindo o vídeo agora e tô comentando e tô falando por cima. É um tipo de um react onde eu não apareço, porque eu já tô aparecendo porque eu tô no vídeo. Então, não sei explicar como que vai ser, porque eu vou postando conforme der vontade. Mas de uma coisa pode ter certeza. Eu vou usar todos esses vídeos pra contar a história de como é que foi a viagem na Tailândia. E aqui é o segundo dia de viagem. Eu tinha chegado no dia anterior, à tarde, então não deu pra fazer muita coisa no dia que eu cheguei. Também eu tava morto de cansado, porque foram mais de 30 horas de viagem, né? Saindo do Brasil até chegar na Tailândia. E aí no outro dia que eu me planejei assim, vou sair um pouco, porque é o que falam, né? Tá com jet lag, tem que pegar sol, não pode dormir, tem que tentar regular o organismo ali, Alô? o sei lá o que. Aí, peraí que eu tô no telefone. Traveling Hostel. Traveling Hostel. Ok. Chegou o mototáxi. Tá. Eu tava falando ali do... eu tava falando ali sobre a questão do jet lag. Tava ruim, mas eu falei, vou sair de qualquer jeito, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Ficar o dia inteiro na cama lá, dormindo, não ia me ajudar. E aí eu peguei o templo mais perto que tinha ali pra poder visitar. Chamei o mototáxi e fui. E o mototáxi aqui é o Grab, porque na Tailândia não tem Uber, né? Talvez você não saiba disso. Mas lá eles não têm o Uber, então eles têm esse aplicativo próprio. Que ele tem em alguns lugares da Ásia, na verdade. Não é só na Tailândia, eu acho que no Vietnã também tem. Mas aí eu não tenho certeza de todos os lugares que tem. E o mototáxi é muito mais barato que o táxi normal ou qualquer outra coisa, o tuk-tuk, ou seja lá o que tiver ali. Então, aí eu pegava sempre o mototáxi durante a viagem, e no primeiro dia eu fiz isso também. Pra ver como é que era, né? Ver se era de boa pegar a moto. Mas assim, o trânsito todo na Tailândia é um caos. Mas é um caos organizado, o pessoal se entende lá e é isso que importa. Eu não vi nenhum acidente, não vi nenhuma briga de trânsito. Então acho que num geral funciona bem. Claro, ninguém usa capacete, ou pelo menos a maioria não usa capacete. Mas não significa que não tem uma lei que obrigue o uso de capacete. Porque tem. Mas ninguém usa. E aí me pergunta, mas e a polícia faz alguma coisa? Às vezes faz, né? Se tiver na vontade, assim, falar assim, ô amigão, coloca o capacete aí. Aí eles pegam o capacete e colocam, porque a maioria, eles têm o capacete. Mesmo que eles estão andando sem capacete, eles têm o capacete na moto, eles só não colocam. E aí o pessoal reclama que, não, porque é muito quente, porque incomoda e tal. Aí acabam que não usam. Mas a verdade é que
tem que usar. Ok. Foda-se, porque ninguém usa. E aí continua não usando. E ninguém faz nada. E tá todo mundo bem. Então segue a vida assim, né? Ninguém se importa. Aí que nem o caso que, como o cara é motorista de aplicativo, aí ele tem que usar porque o aplicativo exige, né? Por uma questão de segurança e tal. Mas o passageiro não precisa. Eu não vi nenhuma pessoa que tá na garupa ali que tava com capacete. Todo mundo tava sem. E o meu caso ali também tava sem e segue vida. Vou te falar que é uma aventura, tá? Porque andar de moto sem capacete, tu fica meio assim, putz, vai dar merda, vai dar merda. Mas é tranquilo, é tranquilo. No meu caso foi tranquilo, né? Então, agora, se tu for lá e der merda, aí não me culpa, porque eu não tenho nada a ver com isso. É a culpa da Tailândia e eles que decidiram que não precisava usar capacete. Aí você deve estar notando que o trânsito tá do lado contrário, né? Não tá do lado que a gente usa no Brasil, que é tudo do lado direito. E aí por quê? Você me pergunta. Foi colonizado pela Inglaterra por algum motivo? Não. Não foi porque a Tailândia é um dos únicos países ali da... Acho que é o único. Eu não sei se algum outro teve algum tipo de colonização dos europeus. Mas a Tailândia não teve. Não teve de nenhum. Então, é só porque os primeiros carros que chegaram no país era do lado direito o volante. E daí ficou assim. E aí construíram todas as ruas e a infraestrutura de trânsito com base nisso, né? Com base nos primeiros carros que chegaram mesmo. Então não tem nenhuma explicação mirabolante. É só porque... Ah, já que tá assim, né? Vamos seguir do jeito que tá ali os primeiros carros e segue vida. É por isso que é dessa forma. E no final não é tão ruim, né? Porque no Japão também é assim. E a maioria dos carros que tem na Tailândia é japonês mesmo. Então acho que já facilita pra todo mundo, né? Todo mundo sai ganhando aí nessa história. Bom, e aqui a gente já tá chegando em Wat Po, que é o templo ali que eu fui visitar. É o templo onde tem o Buda deitado, o Buda reclinado, o Buda que está descansando. Então, essa era a missão do dia, era achar o Buda deitado. E aí eu vou cortar a viagem, né? Porque pô, deu acho que uns 20 minutos andando de moto. Não tem tanta coisa assim pra ver, né? Então eu já vou cortar e ir direto pro templo. Vai ter algumas gravações que vão estar no celular, tem umas gravações que estão na câmera. Então assim, vai ser um misto. No final vai ser um vídeo documental de tudo que eu tenho da viagem e vou jogar aqui em vários episódios da viagem como um todo, contando as histórias e mostrando como é que foi o rolê das férias do garoto Igor. วัดโพป่ะครับแค่ไปเช็คถุงแล้ว Thank you. ถึงนะครับ ขอบคุณครับ โอเคตัดบัตรขอบคุณครับ ครับ ขอบคุณครับ ไป Tá, depois disso aí, essa aventura aí de moto. Tem que descobrir agora onde é que é a entrada desse negócio. Ah, aqui eu tenho que pausar. Olha esse maluco de calça e camiseta manga longa. Tá 32 graus, irmão. Por que tava vestindo isso aí? Como é que o cara aguenta? Tá louco, eu tava morrendo ali. Tá beleza, né? O cara nasceu aqui, às vezes tá acostumado já.
Não, mas falando sério, a maioria do pessoal ali usava roupa manga comprida, calça pra se proteger do sol mesmo. Então, é pra não se queimar, né? Acho que o Hello. protetor solar era muito caro, né? Então, Morning. Morning. cara, eu olhava na farmácia, o protetor solar, convertendo, dava uns 100 reais. Sabe, protetor solar 150 ml, padrão, entendeu? Sardinha. One. Ver ali que eu já tava fluente no tailandês, né? Meti um sawadee. E depois eu descobri que eu tava falando errado. Que na verdade eu deveria falar sawadika, que é oi no masculino. É um olá, né? É um saudações. É mais ou menos assim a tradução, né? Thank you. Pra entrar aqui tem um gato na catraca e beleza, né? Aí de boa. E aí, agora eu tô no templo de Wat Po. Wat Po. E cara, tá um calor inacreditável. Mas em compensação, tá bem tranquilo aqui. Não tem quase ninguém. Porque eu acho que o gringo não aguenta 32 graus, ele já tá passando mal. É, no caso o gringo aqui, eu tô falando do europeu médio, né? Porque o europeu que vai pra Tailândia não pega 32 graus no país dele aí, nem ferrando. O brasileiro já tá mais acostumado, porque dependendo do verão, onde é que tu tá aí, vai pegar 32 graus aí, bem tranquilo. Então, eu que às vezes esqueço que eu que era o gringo lá também, né? Também sou gringo aí nesse caso. Mas tá legal, tem uns negócios em reforma. Honestamente, tem muita coisa aqui que eu não entendo. Aí eu tô parando pra ler e tal. Mas tá legal, tá legal. Agora não tem muito mais o que falar. Agora é momento de contemplar e apreciar a natureza, ouvir os cantos dos pássaros. Ai, nem sei o que tem pra fazer aqui. Eu tô só andando. Porque realmente eu não sabia o que fazer aí. Tava só andando. Ver se eu acho um mapinha. E aqui na frente, essas aqui são as pagodas, são essas torres que tem em volta do templo. Tem umas 4 maiores que depois eu vou mostrar também. O negócio é umas pedrinhas. E elas têm como função, não sei se é bem função, mas ela é um monumento budista, né? Que aí seja pra fazer um mantra em volta dela ou pra guardar alguma relíquia dentro dela. Mas no caso essas aqui não são ocas, né? Então são só pagodas. Tá quente hoje. Tá 32 agora. Ai, deixa eu ver. Onde é que eu vou? Dá pra ver que aí eu já tava perdido, né? Já tava desidratando, já não sabia mais o que fazer da vida. Ó, essas ali na esquerda é as pagodona. É as 4 maiores pagodas que tem ali. Olha que legal. Ah, dá pra entrar aqui. E aí, quando eu tava na Tailândia, o pessoal me perguntou sobre essa estátua aqui, o que ela significa. E eu juro que eu pesquisei, a única coisa que eu encontrei é que era um guardião chinês, que fica ao lado do portão. E é isso, não tem muita explicação. É o que é. Caraca, não sei se dá pra ver tudo. Nossa, mas tá muito quente. Você é doido. Pô, já perdi a conta de quantas vezes eu reclamei que tava quente. Porque tava quente. Nossa, que baixinho.
E eu tava pesquisando sobre esse templo. E esse templo tem o quê? Uns 300 e poucos anos. Porque ele foi construído lá em 1700 e bolinha. Então, não é tão antigo quanto eu achei que era. Depois pesquisando ali, sei lá, se construíram isso aqui, o Brasil ainda era colônia de Portugal, era. Mas não é tão antigo não, um negócio milenar. Tem, né? Tem só seus 300 anos. Aí você me pergunta, mas quando especificamente? Aí eu também não sei. Porque aqui tem informação, mas também não é informação tão precisa. Sabe aquelas cachoeirinhas de incenso? Que sai fumacinha? Tem um em tamanho real aqui. Ai, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha isso aqui. Não, pera aí, eu vou dar uma volta. Peraí que dá pra ver melhor aqui. Olha aqui, ó. É um incenso tamanho real. Eu acho que eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Tá muito quente, tá louco. Tá louco. Tô nem brincando. Tô procurando qualquer sombrinha. Ó. Tá, aí já dá pra ver que eu tava maluco. A insolação bateu forte. Ai, cara. Eu só queria achar o Buda deitado, eu não tô achando, cara. Não sei onde é que é. Era pra ser por aqui. Mas não tô achando. Eu acho que eu já passei por aqui. É, não, aqui eu já tava. Ah, vamos andando. Agora eu cheguei onde eu queria. Que ali na esquerda, ali não tem aquela porta cheia de gente. É o Buda deitado. Ó, aqui tem que tirar o tênis, né? Não consigo ver. Tá, aqui eu sussurrei de besta, né? Porque tinha uma placa lá escrito que era pra falar baixo. Na verdade, sim, era pra falar num tom normal. Não era pra gritar lá dentro. Era a única regra. Nossa, mas é muito grande. É bem maior do que parece. Aí você vai me perguntar: Igor, mas o Buda é de ouro mesmo? Nesse caso aqui, sim. Esse Buda aqui, ele é totalmente coberto por folha de ouro. Então, é verídico, é ouro. Pois é. Eu acho que não consegui entrar na frente. E eu nem tinha essa noção, mas o Buda deitado ele é maior que o Cristo Redentor. Então se colocar o Buda deitado em pé, vai ficar maior que o Cristo. Porque o Cristo tem 30 metros, sem contar com a base, né? Dá 38. Mas o Buda deitado tá com 46 de comprimento. É muito grande, isso é doido. Acho que agora vai. É. Arrumei. Vamos ver, depois a gente vê como é que ficou. E já te antecipo que não ficou bom. Antes eu tava falando que tinha pouca gente. Achei onde é que tava a gente. Tá, todo mundo aqui.
Olha que legal. Aqui o que é? As costas do Buda? Ah, aqui é só ele de costas. Acabou o Buda. Puxa. Agora vamos, sei lá, não sei onde é que eu vou. Ixi, Suíça, tá muito quente. E essa aqui é a minha tentativa de bater no gongo. Tinha que bater com carinho, né? Tava escrito na placa lá que era pra bater gentilmente. Então não vamos fazer um estardalhaço. Esperar o pessoal passar, né? É, a câmera, tio. Pô, e o tio ali ficou indignado, né? Não sei se ele achou que eu ia quebrar o gongo no soco ou o que ia acontecer. Nice. É, o negócio é grande mesmo. Ai. Olha, eu até queria gravar e fazer vários comentários interessantes, mas eu não tenho nenhum comentário interessante pra fazer. Então é melhor só gravar, olhar, falar que bonito e deixar por isso. Olha o casal lá, fazendo foto do álbum de casamento. Eu acho. Ah, tá fechado aqui. Bom, pelo menos agora tá... Deu uma sombra aqui. Tá um pouco mais agradável. Mas eu acho que por aqui já deu. Eu vou... Nossa, tem que procurar uma coisa pra beber. Uma coisa gelada. Ai, nem sei mais onde é que eu saí. Tava lá, acho que eu tava. Aqui não é aceito. Tá, acho que é do outro lado. Então tá. Eu vou sair aqui. A bateria da câmera já tá indo pro espaço. A bateria aqui é horrorosa. Muito ruim, muito ruim. Tá louco, não durou nada. Deu pra gravar o passeio de moto e eu chegando aqui só. Aí já acabou. Mas então tá, valeu.